Deixa eu te fazer uma pergunta. Como anda o seu relacionamento com a sua mãe ou o seu pai? Por que você está falando isso, Thaisa? Porque o tema desse vídeo vai ser para você que sente dificuldade ou não consegue aceitar o seu pai e a sua mãe do jeito que eles são. E aí gera conflitos. Se esse tema te interessa, fica comigo até o final desse vídeo. Aproveita para curtir e se inscrever no canal. Toda semana tem um vídeo novo. O que acontece com as pessoas que não conseguem aceitar o pai e a mãe do jeito que eles são? Essas pessoas que têm essa dificuldade de aceitar o pai ou a mãe, elas provavelmente terão dificuldades com a vida, no âmbito geral. Vai ter dificuldades nos seus relacionamentos, na profissão, dificuldade em encontrar ou ter um propósito de vida. Por quê? Porque a forma como a gente trata o nosso pai ou a nossa mãe, isso vai refletir também na forma como a vida trata a gente. A nossa vida veio através de quem? Do pai e da mãe. Independente do que tenha acontecido lá atrás, independente se esse pai ou essa mãe, eles deram muito amor ou pouco carinho, enfim, independente do que eles conseguiram fazer por você, foram eles que te deram a vida. E quando você não reconhece que esse pai e essa mãe são os pais certos para você, dificilmente a vida vai te tratar bem. E para algumas pessoas é mais fácil elas ficarem numa posição de vítima. Eu vou colocar isso de forma inconsciente, porque normalmente isso é inconsciente, tá? Aqui não é julgando as pessoas que estão nessa postura, mas sim que normalmente essa postura de vítima, elas nem sabem exatamente que elas estão nessa postura de vítima, tá? Quando eu estou nessa postura de vítima, eu culpo o outro, eu culpo o meu pai, eu culpo minha mãe, eu culpo o chefe, eu culpo o parceiro, a parceira, o vizinho, o papagaio, o cachorro, o governo. Eu culpo várias pessoas por causa da situação em que me encontro. E daí eu não assumo a responsabilidade. Ok, tudo bem, lá no passado a gente não tem como mudar, a gente não tem o que fazer, mas você agora, aqui no presente, você tem a capacidade de olhar para tudo que aconteceu lá atrás e perceber o que é possível fazer com aquilo, ou olhar com outros olhos, perceber qual é a história que você quer contar daqui para frente. Algumas pessoas que eu atendo, elas normalmente vêm se queixando. Porque a minha mãe não me deu carinho, porque o meu pai só trabalhava, enfim. Eu entendo que tem muitas pessoas que tiveram pais, né, tóxicos, que tiveram um pai e uma mãe que abusou, psicologicamente, sexualmente, fisicamente. Eu entendo tudo isso daí, eu sinto muito por isso. Só que eu posso escolher ficar contando essa história que me alimenta e me traz mais para a vítima, ou eu contar essa história de uma outra forma. Sim, eu tenho esse pai e essa mãe tóxica. Eu tive esse pai e essa mãe que me abusaram. Mas eu também aprendi com tudo aquilo, porque aquilo, de certa forma, me fortaleceu. Aquilo fez com que eu buscasse outros recursos para entender tudo aquilo que estava acontecendo. E quando eu compreendo tudo isso, eu me torno uma pessoa ainda mais forte. Consegue entender que a historinha é um pouco diferente? Qual a história vocês vão contar daqui para frente? Vocês querem contar a história que vai te empoderar ou você quer contar a historinha que vai te deixar cada vez mais na vítima? Eu coloco 5 passos para você trabalhar essa aceitação do seu pai e da sua mãe. E a primeira coisa que você precisa aprender é sobre a consciência, né? O que realmente significa aceitar pai e mãe. E quando eu digo aceitar pai e mãe, não significa que necessariamente você tem que acatar ou concordar com aquilo que o teu pai ou a tua mãe fez. Você simplesmente não julga eles. Não é você que tem que julgar o ato do seu pai e da sua mãe, mas sim concordar que aquele pai ou aquela mãe tóxica é o pai e a mãe que você tem. E quando eu concordo com isso, eu paro de lutar, né? Eu paro de dar murro em ponta de faca. Aí, quando eu consigo compreender de que a aceitação não é necessariamente você ter que almoçar todos os domingos, que não é necessariamente você conviver ou muito menos amar, porque aqui eu não estou dizendo que você tem que amar o pai que te abusou, o pai que te violentou, ou a mãe
que de repente sim te deixou para adoção. Enfim, eu não estou falando que você tem que necessariamente amar, mas que você tem que aceitar que essa é a sua história, que esses são os seus pais, independente de como foi ou do que eles fizeram, mas esses são os seus pais, que a sua vida veio através desse homem e dessa mulher. Você também precisa criar consciência e perceber que de repente esse pai e essa mãe, eles não são violentos ou eles não são tóxicos, simplesmente porque eles acordaram e falaram: ah, eu vou maltratar o meu filho ou minha filha. Não, é se perguntar e olhar além do óbvio, além do aparente. Será que como é que foi a infância do seu pai e da sua mãe? Será que eles receberam carinho, amor? Como é que foi? Será que eles não foram também violentados? Perceba que por trás de todo o excesso sempre vai existir uma ferida. E provavelmente uma ferida que está sangrando há muito tempo. Depois que você consegue ter consciência e perceber que existe algo muito além desse mundinho, muito além dessas dores aí, que somente você acha que você está carregando, você consegue começar a concordar com o passado. Quando você concorda com o passado, você também cresce a capacidade de lidar melhor com o seu presente. Então, quando você concorda com esse passado, que essa é a sua história, que esse é o seu pai, que esse é a sua mãe, que eles fizeram o máximo que eles poderiam fazer. De repente não foi exatamente do jeito que você faria, mas eles fizeram o que eles davam conta de fazer. Eles utilizaram os recursos que eles conseguiam utilizar. E que de certa forma deu certo, né? Afinal, você está aqui assistindo esse vídeo agora. E quando eu concordo com esse passado, eu paro de brigar com a realidade. Porque essa é a sua realidade. Esse pai, essa mãe, essa família desse jeito, essa é a sua realidade. Quando você concorda com isso, é como se algo aqui, ó, dentro, ele se acalma. E quando isso se acalma, você consegue partir para o terceiro passo, que é respeitar. E respeitar é respeitar o destino de cada um. É respeitar o destino deste pai e dessa mãe. Respeitar o seu lugar como filho, como filha. Respeitar esse pai e essa mãe. Que eles são os pais certos para você e você é o filho certo para eles. Respeitar que cada pessoa tem um destino. Cada pessoa tem uma dor. Cada pessoa, ela lida com suas dores de formas diferentes, porque as pessoas são únicas e as pessoas conseguem fazer o máximo que elas dão conta. Às vezes, você vai conseguir, como eu brinco, correr em uma semana. Às vezes, outras pessoas vão treinar por um ano e não vão conseguir correr o que você conseguiu correr. E tá tudo certo, mas isso não significa que um é melhor ou o outro é pior, e sim que cada um, dentro de si, conseguiu respeitar aquilo que dá conta de fazer. E agora sim, depois que você tem consciência, que você concorda com o passado, que você respeita cada um e o destino de cada um, você consegue fazer o movimento de aceitar. Aceitar esse pai e essa mãe, neste nível aqui, no nível mais profundo, porque as mudanças, elas primeiro acontecem aqui dentro, para depois vir no mundo externo, na forma material. Então, quando você aceita aqui que este pai e essa mãe foram as únicas pessoas que poderiam te dar a vida, que eles são os pais certos para você, aí sim, você começa a ter uma relação diferente com a vida, com o que a vida vai trazer para você. E o próximo passo que você pode dar é de se movimentar. Ir em direção a esse pai e essa mãe e perceber a grandeza que existe nesse pai e nessa mãe. E quando você vai em direção a esse pai e a sua mãe, é como se você internamente dissesse: sim, obrigada pela vida. Vocês são os pais certos para mim. E você consegue tomar efetivamente essa vida. E para alguns de vocês aqui, também cabe o movimento de se liberar. Nós dizemos que quem libera o filho para a vida são os pais, né? Quem libera
O filho, para amar o pai, seria a mãe. Mas quando isso não acontece, quando os pais, por suas questões, por seus traumas, suas dores e suas feridas, eles às vezes não conseguem liberar o filho. Mas o filho, quando já está adulto, ele pode, sim, se liberar. Ele pode dizer: sim, minha mãe, sim, meu pai, eu aceito vocês do jeito que vocês são. Vocês são os grandes aqui, vocês são os certos, mas agora eu me libero para viver a minha vida. Então, fazendo um resumo de como eu posso lidar com aquilo que eu não aceito com os meus pais. A primeira coisa é ter consciência. Quando você tem consciência, você abre o seu campo de visão, consequentemente, você consegue ter movimentos coerentes com aquilo que vai te trazer benefício. A segunda coisa é você concordar com este passado. Quando eu concordo com o passado, eu paro de brigar com a realidade. O terceiro movimento é respeitar. Respeitar o destino de cada um, respeitar o lugar de cada um. Os pais são os pais, os filhos são os filhos. E você respeita o destino do seu pai e a sua mãe, sem imaginar que você sabe o que é melhor para eles. O quarto passo é a aceitação. Aí sim você consegue aceitar tudo que aconteceu lá atrás. Aí sim aqui vai ficar leve, você vai conseguir liberar aqueles pesos que você está carregando há muito tempo. E o quinto passo é o movimento. Aí sim você vai em direção a este pai e a sua mãe, agradece eles pela vida, por tudo que eles te deram, mas você agora já é adulto e você já pode seguir o seu caminho. Trabalhe esses 5 passos e depois você me conta como ficou a sua relação com o seu pai, com a sua mãe e com a vida. E eu te vejo no próximo vídeo.